Irmãos, nessa noite, nós lemos aqui o livro de Salmos, que nós estaremos falando a respeito de uma parábola de Jesus e o que ela tem a ver conosco, Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, a Bíblia às vezes é um pouco difícil de ser entendida. Por que Jesus não foi mais claro ao falar, às vezes, as palavras? Podia ter deixado de forma mais clara. Nós observamos que Jesus, falando a respeito das suas palavras, o povo também não entendia o que Jesus estava falando. Mas nós vamos ver o texto aqui que as pessoas, aqueles que não andavam com Jesus não compreendiam, mas aqueles que andavam com Jesus, o próprio Jesus ia explicando as parábolas que ele ia falando, E nós estaremos meditando, não a parábola nessa noite, a parábola da figueira. E o que tem a ver? Será que Jesus estava falando de uma árvore literal? Essa árvore, o que ela é? Ela tem alguma coisa a ver conosco? Implica na nossa salvação? O que tem a ver com os dias que nós vivemos? E por que Jesus usou essa palavra e não outra palavra que ele poderia ter usado? E nós vamos percorrer alguns textos desde do Velho Testamento. Por quê? O texto que nós lemos aqui no início, no livro de Salmos, no capítulo 78, Salmos de número 78, o primeiro versículo que nós lemos nesta noite, o que foi dito, Esse salmo diz assim, um salmo profético, diz assim: escutai a minha lei, povo meu. Então, irmãos, a lei de Deus, ela é sempre para o seu povo, Então o povo de Deus precisa escutar a voz de Deus. E aqui nós observamos assim: inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Quando nós vemos aqui que abrirei a minha parábola, depois lá em Mateus 13, 35 fala a respeito disso, para que se cumprisse, a palavra do profeta que diz. E aqui ele vai dizendo assim: olha, abrirei minha boca uma parábola. Os irmãos todos sabem o que é parábolas? Jesus faz comparações, de objetos, de coisas, comparando o mundo terreno com o mundo espiritual, para que as pessoas pudessem ter. Ele falou: abrirei minha boca em parábolas. E aí ele diz assim: proporei enigmas. O que é um enigma? Enigma é algo que está oculto, precisa ser desvendado. Então a parábola de Deus, ela muitas vezes, Jesus, ele falando, Deus já desde o Velho Testamento, falando que proporia enigmas. O que significa isso? Que para nós compreendermos a palavra de Deus, nós vamos conhecer a palavra de Deus, não um versículo isolado, não um livro isolado, mas a palavra de Deus como um todo. Até porque ele está dizendo assim, que ele proporia enigmas da antiguidade, ou seja, enigmas antigos. E quando nós vamos estar falando, como eu disse para os irmãos, a respeito da figueira. No Velho Testamento é falado de figueira? Será que é falado? E o que significava isso, Para quem que era falado essas palavras? Então nós estaremos falando, entendendo um pouco dos enigmas de Deus. E nós observamos que quando o profeta Daniel está lá no cativeiro da Babilônia e o rei tem o sonho, e ele fala assim: olha, o Deus que revela os segredos, Então, se os segredos, os enigmas, Deus é aquele que revela os enigmas, os segredos. E ele, dizendo assim a respeito de coisas que estaria para acontecer, ele conta, através do sonho, uma linha do tempo interpretado dentro daquela estátua. E não só da estátua, mas durante a palavra de Deus existem muitos enigmas que foram deixados. E ele diz assim: os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Ou seja, a nação de Israel já havia ouvido durante a antiguidade os enigmas de Deus e conhecia e repassava para os seus filhos, falava com os seus filhos, explicava para os seus filhos da lei de Deus. Então, assim, os filhos de Israel conheciam os enigmas de Deus. Mas muitas vezes, será que nós, como servos de Deus, conhecemos a palavra de Deus, os enigmas que Ele tem deixado para nós, E ainda no versículo 4 que nós lemos assim: não os encobriremos aos seus filhos. Olha, os filhos de Deus, os enigmas não são encobertos. Para quem que são encobertos os enigmas? Justamente para aqueles que não são filhos de Deus. E aqui, esse texto que nós vamos falar, nós vamos ver ele de Marcos, mas só concluir ele assim, olha: não encobriremos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. Então, esses enigmas era proposto nas coisas que Deus já havia feito, e também nós vamos ver daquilo que Ele vai fazer. Ainda, só para a gente entender o que Jesus falava, no livro de Marcos, no capítulo 4, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 11 e 12,
que Jesus falava a respeito dos mistérios, falava a respeito de parábolas, e eles não entendiam, e depois chegava em particular, os seus discípulos perguntavam e Jesus falava para ele. E aqui foi um desses casos, né? Então nós vamos ler do versículo 11, Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12, para a nossa meditação nesta noite. Alguém do irmão ou irmã que achar, por favor, pode ler. Para os seus discípulos, olha, disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Então muitas vezes a gente não gosta muito de procurar entender os mistérios da palavra de Deus, mas o que Jesus estava falando para os seus discípulos? Assim, a vós vos é dado conhecer os mistérios. Todas aquelas coisas que estão ocultas aos demais, mas a vós não, aos servos de Deus, precisa conhecer, porque a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós precisamos conhecer os ensinos da palavra de Deus. E a nação de Israel, né, eles tinham a obrigação de ensinar do pai para os filhos, passando a lei de Deus, para que eles pudessem conhecer. E muitas vezes nós, como igreja, nós como servos de Deus, não gostamos muito de meditar na palavra de Deus, e o próprio Jesus diz assim, ó, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, porque nós conhecendo as Escrituras, nós passamos também a entender e a compreender o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. Então ele diz assim, a vós vos é dado saber dos mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, ou seja, Jesus falava por parábolas, para que as pessoas que estavam do lado de fora, como diz o versículo 12, para que vendo, veja e não perceba. Será que os dias que nós vivemos, né, tantas pessoas estão vendo as coisas que estão acontecendo, mas não percebem o que está acontecendo? Porque a Bíblia diz assim, que como foi nos dias de Noé, ou os dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Era uma questão de perceber as coisas que estavam acontecendo, né? Então nós, como servos de Deus, para que Deus nos deixou a sua palavra? Para que nós pudéssemos perceber os mistérios do reino de Deus, tanto quando a gente fala de doutrinas bíblicas, a respeito de vestimenta, né? Uma vez o pastor Luiz nos dizia assim, olha, se você que quer ir no céu, você precisa imaginar, como será que é o guarda-roupa do céu? Se a gente imaginasse que nós teríamos um guarda-roupa no céu, que tipo de roupa nós encontraríamos nesse guarda-roupa? Será que encontraríamos lá bermuda? Será que as mulheres encontrariam ali calça comprida? O que será que teria dentro desse guarda-roupa? Então nós vamos compreender as coisas de Deus, porque nós estamos caminhando para ir lá. E a palavra de Deus nos fala, né, que Ele deixou as coisas escritas para que nós pudéssemos compreender, mas aquelas pessoas que não são do reino de Deus, vendo, não vejam, não conseguem compreender. E eu, às vezes, comentando com os irmãos, mas como é que podem, né, Noé construiu uma arca toda, anunciando que o mundo seria destruído com chuva, e tudo bem, até aí não acreditaram, porque nunca havia chovido, então tudo bem. Mas não pareceu para eles estranho os animais começarem a vir e entrar na arca? Não era uma coisa meio estranha? Como é que aqueles animais que não têm entendimento, né, não é possuidor de intelecto, estavam se dirigindo para entrar na arca? Alguma coisa diferente havia, mas eles não perceberam. Então, dos dias que nós vivemos é a mesma coisa, as pessoas estão vivendo de uma forma como se nunca houvesse amanhã, mas Cristo vai voltar. Ele falou que voltaria. E aqui nós vamos estar entendendo, mas quando é que essas coisas vão acontecer? Será que tem como nós saber? Alguém diz assim, pastor, mas não dá para saber, porque o próprio Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe. É verdade, ele falou que o dia e a hora não sabe, mas e os tempos, a estação? Nós não temos que conhecer os tempos e as estações? E que tempo nós estamos vivendo? Será que falta muito tempo para a volta de Cristo? E alguém pensa assim, não, eu acho que não falta muito. Mas por que a gente acha que não falta muito? Então, aqui ele voltando a dizer assim, olha, para que veja, vendo, veja e não perceba, ouvindo, ouça e não entenda.
para que não vos converta e lhe seja perdoado os pecados. Então a gente observa que havia um próprio plano, um projeto de Deus. Aqueles que não obedecem à palavra de Deus, mesmo com a palavra, mesmo lendo a palavra, mesmo ouvindo a palavra, não conseguem entender. Não é o que nós vemos no dia de hoje, quantas pessoas se denominam evangélicos, quantas pessoas que estão com a Bíblia na mão, e esses dias eu ouvi ainda um debate entre os pastores lá, um tentando defender o homossexualismo dentro da Bíblia, e ele pega da cá, pega um texto de lá, interpreta do seu jeito e tenta mostrar. Então, o que acontece? Está com a palavra de Deus, mas não consegue compreender os mistérios de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Ele tem deixado, porque isso não é um livro comum, ainda que está escrito, mas está colocado enigmas, para que os servos de Deus percebam. Os irmãos podem observar que quando eu falei de Daniel, quando o rei teve o sonho, os irmãos lembram, a quem foi chamado para contar o sonho? Quem? Todos os sábios do reino, todos os sábios do reino. Quantos conseguiram contar o mistério? Nenhum. Então mandou matar todo mundo. Mas aí, quando Daniel soube do que estava acontecendo, disse: olha, não se apresse a executar a ordem do rei, porque existe um Deus no céu que revela os mistérios. Olha que coisa gloriosa, tem um Deus no céu que revela o mistério, ninguém pode revelar, mas o nosso Deus sim, então vamos buscar que Ele vai dar a revelação, e Ele busca, e Deus vai dando a revelação para ele, progressiva evidentemente, não de toda, mas por partes é dada ali durante o livro do profeta Daniel, e nós vemos que depois, ao decorrer da palavra de Deus, vem o fechamento. Então eu estou dizendo para os irmãos, por quê? Porque eu quero exatamente meditar com os irmãos, num desses enigmas que está na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, os irmãos sabem que o capítulo 24 de Mateus fala a respeito do princípio de dores, da destruição do templo de Jerusalém, e que fala também da grande tribulação. Mas eu quero tratar com os irmãos especificamente, no livro de Mateus, no capítulo 24, todo o contexto bíblico. O pastor Moisés chamando a atenção ali que muitas vezes, se nós pegarmos só isso, então aos filhos do reino é dado a conhecer, o restante não. Então tem os predestinados, que conseguem entender ou não, mas não é isso. Todos aqueles que recebem a palavra de Deus, Deus predestinou, ou seja, destinou antes. Nós não cremos na predestinação de algumas pessoas, mas todos aqueles, a salvação é dada de forma geral para todos, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que recebem a Deus, Deus também dá o entendimento para compreender a Escritura. É tão interessante isso, irmãos, porque quando Jesus, após a sua ressurreição, que ele encontra com os seus discípulos, diz assim, que então abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras. Eu acho tão interessante isso, porque eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente. Só que só depois que Jesus abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então, muitas coisas, tanto é que eles revestidos do poder de Deus, não tinha mais medo, estava pregando livremente a palavra de Deus, mas antes, ainda que estava seguindo a Jesus, os seus sentidos estavam endurecidos, não compreenderam as Escrituras, mas depois o próprio Jesus lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Aqui o que Jesus estava falando para ele, revelando, é que aqueles que recebem Jesus, aqueles que andam com Jesus, Ele dá, a Bíblia fala assim, todos quantos o receberem, dê o direito de ser chamados filhos de Deus aos que crêem no seu nome. Então, todos quantos receberem, não é todas as pessoas, mas todos quanto recebem. Aquele que recebe Jesus na sua vida, ele dá o poder de ser chamado filho de Deus, porque por nós mesmos, evidentemente, que nós não temos poder de nos tornarmos filhos de Deus, mas Ele dá a nós o poder de ser chamado filho de Deus quando nós cremos no seu nome, quando nós recebemos Jesus na sua vida. Então, é isso, não cremos num grupo privilegiado de predestinados, pelo contrário, nós cremos num grupo que é privilegiado por ouvir a palavra de Deus, que foi predestinado juntamente com todos para a salvação, mas nem todos receberam. Então aqui, o texto que nós vamos trabalhar com os irmãos, tratar nessa noite, o livro de Marcos, Mateus melhor, capítulo 24, os irmãos todos sabem aqui, nós sempre falamos, durante vários versículos, ele vem trazendo,
e até o versículo 29, ele fala logo depois das aflições daquele dia, ou seja, depois da grande tribulação, aparece o sinal do Filho do Homem, e ele volta, né, em alguns pontos, trazendo, e no versículo 32, ele diz assim, Mateus, capítulo 24, versículo 32. Eu vou ler até o 35, embora a gente vai se ater mais no 32 hoje, né? Mas é importante a gente conhecer todo o contexto que ele está falando aqui. Ele diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Jesus, ela não passa. E aí ele está dizendo, né, deixa para nós, assim, aprendei. Essa palavra, ela está também numa situação imposta para a gente. Ela não está ali dizendo só, se vocês quiserem aprender, vai ser aprendam, né? Então nós temos o dever de aprender o quê? Esta parábola, aprendei, pois, a parábola da figueira. Olha, Jesus está fazendo então uma comparação com uma árvore, figueira. Quando a gente olha para essa árvore, quem sabe por que Jesus usou a palavra figueira? Pode levantar a mão, quem sabe. Não, ele levantou a mão, né? Então a gente observa para cá, por que ele usou figueira? Não usou outra árvore? Amoreira, por que não usou coqueiro? Porque ele usou figueira. Então veja que ele fala aqui de uma figueira. O que é figueira? Quando já os seus ramos se tornam tenros, ou seja, quando começam a surgir aqueles primeiros galinhos, fininhos ainda, depois ele vai crescendo, mas quando ele começa a surgir aqueles raminhos e começa a brotar as primeiras folhas, então essas coisas vêm, né, antes do verão, então na primavera que começam essas coisas a acontecerem. Quando a figueira começa a brotar, os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão, ou seja, breve o verão vai chegar, quando você olha para a figueira e ela está brotando. Então a gente olha para cá e vê primeiro duas coisas. Quando ele está falando de figueira, ele está falando usando essa árvore por um motivo, né? Quem é a figueira? Ela representa alguma coisa em especial? Outra coisa, né? Quando se está falando de figueira, folhas, galhos, logo vai vir os frutos e está falando também de uma colheita. Então, uma plantação que depois tem uma colheita também. Então, está relacionado também para a colheita, que coisa interessante. Mas, então, nós vamos estar falando nessa noite, olha, por que Jesus falou figueira? O que ele estava mandando para a gente fazer? Olhar para a figueira quando os seus ramos tornam tenro e as folhas brotam. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com os dias que nós vivemos? Tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Né? E ainda ele diz, eu leio os demais versículos, porque ele diz assim, olha, igualmente, ou seja, da mesma forma que você olha para a figueira, então igualmente, quando vir de todas essas coisas, que coisas? As coisas descritas anteriormente, as coisas que estariam acontecendo, né, lá para trás, os versículos anteriores, ele diz assim, quando essas coisas estiverem acontecendo, ele está próximo às portas. Nós não vamos entrar hoje, não dará tempo, né? Mas em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Bom, Jesus fala de figueira, Jesus fala de uma geração, Jesus fala que as coisas que estivessem acontecendo, e nós conhecemos o contexto de Mateus 24, mas de que geração também Jesus estava falando? Porque se nós observarmos, era a geração de Jesus, porque de Jesus para cá passou-se tantas gerações, né? Então Jesus estava falando de uma geração específica e relacionada com a figueira. Ok, mas então o que é a figueira? E antes de nós falarmos um pouquinho sobre essas árvores, nós vamos estudar bastante sobre figueiras, oliveiras, né? Vamos falar um pouquinho dessas árvores, porque o texto que nós lemos inicialmente, os irmãos vão lembrarem, ele estava falando que propunham enigmas do passado.
não é? Os irmãos lembram o Salmo 78 que nós lemos? O Salmo 78, deixa eu pegar aqui de volta, ó, cadê? Deixa eu achar ele, né? Que eu virei aqui, eu já me perdi com os salmos aqui. Salmo 78 diz assim, olha, abrirei parábola, proporei enigma da antiguidade. Então, os enigmas que Jesus estava falando seriam enigmas da antiguidade. Mas, antes de nós adentrarmos a esse, ainda no livro de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas falam, só que, vamos ler, em cada um deles, ele vai citar de novo da figueira. Marcos capítulo 13, versículo 28. É o mesmo contexto das aflições, do princípio de dores, da destruição de Jerusalém, e aqui ele trata para nós, dizendo também as mesmas palavras praticamente, né? Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 28. A parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tempo e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Verso 28, 29. Então ele disse a mesma coisa, olha, quando vocês virdes sucederem essas coisas, ou seja, as coisas que estão escritas anteriormente, ele está perto. A figueira, as coisas que aconteceram antes, e na verdade não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, né? Quando estiver acontecendo. E ainda no livro de Lucas, capítulo 21, vamos ler também, que ele está falando também da figueira. Lucas capítulo 21, versículo 28. Aqui está um pouquinho invertido aqui, né? Não, vamos ler do 28 que fica mais fácil a gente entender aqui. Lucas 21, 28. Quem achar pode ler, por favor. Quando estas coisas começarem a acontecer, e aí Brasil levantai as vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. Que coisas? Lá no versículo 20 ele fala de uma Jerusalém cercadas, né? Ele fala ali de uma desolação que ele estava falando, e ele está tratando dessa forma, quando essas coisas começarem a acontecer, está próximo. Versículo seguinte, versículo 29. Na parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Bom, aqui ele diz também para nós a mesma coisa, olhar para a figueira, só que ele acrescenta uma outra coisa. Que outra coisa? Além da figueira, olha para as demais árvores também. Todas as outras árvores. E aí no versículo 30, quando já começarem a brotar, vós sabeis, vós mesmos, que está perto o verão. Assim, também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Muito bem. Nosso foco é falar da figueira, então do que ele estava falando? Ele estava falando de árvores. Será que Jesus aqui, ele falando com as pessoas, ele estava falando que a gente precisava prestar atenção em árvores? Não é? Os irmãos têm prestado atenção nas árvores? Não, não é isso que diz o texto. Então, o que é figueira? Figueira representa o quê? Pessoas, nação. E as demais árvores? Também representa nações, né? Então, quando a gente lê esse texto, né, diz assim, olha, aprendei com a palavra de uma nação. Vamos falar qual que é essa nação, olhando para os enigmas da antiguidade. Nós vamos olhar lá nos enigmas da antiguidade, tá bom? Então, para isso, a gente vai voltar lá no livro de Juízes, para a gente entender um pouco do que se tratava essas árvores, além da colheita, irmãos. Lembra que a volta de Cristo, nós falamos, está ligado sempre a festas, a colheita, né? Então, a festa das primícias, depois tinha a expiação, depois tem as festas tabernáculos. Então, havia sempre plantações ligadas a isso. Então, trata de uma colheita também. No livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 8, eu vou ler um pedaço com os irmãos, né? Evidentemente a gente não vai ler todo, né? Porque não daria tempo. Mas no livro de Juízes, capítulo 9, do versículo 8 até o versículo
15, a gente vai ler esses versículos. Eu vou ler o 8, os irmãos lêem 9, 10, 11, assim, cada um sucessivamente pode ler. E foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Deixarei eu a minha fortuna, e Deus e os homens que me pesaram, e quem iria reinar sobre as partes. Então disseram as árvores a figueira: vem tu que venhas sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixarei eu a minha doçura e o meu conforto. Iria voltar sobre as árvores? Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu rosto, que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram: E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Ok, nós lemos uma historinha aqui de árvores, uma árvore pedindo para outra reinar sobre ela. É isso que está dizendo o texto? Não. Está em enigmas, né? Que enigmas que está falando aqui? Qual que é a história? Eu não li todo o texto, o livro de Juízes, de propósito, evidentemente, né? O que o texto estava falando aqui? De uma árvore falando para outra reinar sobre ela e uma outra árvore reinar. Então, dizer aqui a oliveira, né? Reina sobre nós, a oliveira não quis. Então vem a figueira não quis. E aí veio a videira não quis. E aí depois aí veio o espinheiro, e o espinheiro aceitou com uma condição. É isso que ele está lendo aqui. Mas o que significa essas árvores? De que está tratando o texto? O texto, se nós voltarmos, já no período dos juízes, não é o período do rei, embora está falando de reinar, mas estava falando sobre juiz, de alguém dominar, de alguém ter o domínio sobre eles. Aqui, os irmãos voltarem um pouquinho, Gideão havia morrido, havia lutado pelo povo, dado livramento para a nação, sobre os medianitas, e ali depois, né, da morte de Gideão, houve um homem chamado Abimeleque, acho que é Abimeleque mesmo, que ele destrói, manda ali matar 70 filhos de Gideão, para que não reinasse sobre eles, para que não julgasse sobre eles, e assume ali uma liderança, faz ali entre eles, né, uma aliança, para que eles pudessem se tornar o rei sobre eles, e que pudesse dominar sobre eles. E ali Jotão, então dizendo uma maldição contra eles, usa esse provérbio falando essas coisas. Então de quem estava falando? Quem que é o espinheiro que é citado aqui? Abimeleque. Quem são as outras árvores? As outras árvores, irmãos, a gente vai perceber que estava falando das tribos de Israel. As tribos de Israel, cada uma delas está representando ali entre a nação de Israel. Mas o espinheiro, né, foi o que assumiu ali depois, onde nós vemos no versículo 15, assim: disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Ou seja, se não estiver do meu lado, eu vou destruir, assim como eles haviam feito com 70 filhos de Gideão. Então a gente observa para cá, os irmãos podem ler o texto, não é esse meu foco, é só mostrar para os irmãos que uma parábola da antiguidade que estava dito aqui, de várias árvores, né, estava falando de pessoas, estava falando de povos, estava falando de tribos, que estava representado nessas árvores. Ainda, no livro de Isaías, o profeta Isaías também, ele faz uma profecia, e essa profecia a gente vai ver que lá em Apocalipse ela é falado sobre ela, e se cumpre só lá em Apocalipse, né? Então esse texto de Isaías 34, livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo de 1 a 4, nós vamos ler nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículos 1 até o 4, para a nossa meditação. Para ouvir, vós povos, escutai, ouça a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança.
Bom, o que nós encontramos aqui, né? Será que esse texto, será que essa profecia já teria se cumprido, né? O profeta Isaías foi um dos profetas mais que fala a respeito da vinda de Cristo. Às vezes a gente pensa só da primeira vinda, não, ele fala das duas vindas de Cristo. E esse texto, irmãos, ele está falando de um momento aqui de grande ira, de matança, destruição. Observa que ele está falando com quem? Versículo 1, chegai-vos nações. Está falando para nações, pessoas, povos. E vós, povos, então, nações, povos, escutai, ouça a terra, sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Então, as palavras que ele estava falando para pessoas, não estava falando para árvores, não é isso que ele está dizendo. Mas ele diz assim, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o furor sobre todo o exército delas, e ela as destruiu totalmente e entregou a matança. Então o profeta Isaías, no versículo 2, está falando que o Senhor está indignado com todas as nações e o furor sobre todo o exército dessas nações. Bom, evidentemente que houve muitos momentos de lutas entre as nações de Israel, mas ele está falando aqui do momento, diz assim, os mortos serão arremessados, seu corpo subirá um mau cheiro, como o sangue nos montes se derreterão. O momento de grande vingança do Senhor, em que muitas pessoas dos exércitos das nações da terra morreriam. Se nós lermos o livro do profeta, livro de Apocalipse, nós vamos perceber em um momento lá sobre acho que o capítulo 20, se eu não me engano, que está vindo um montado, na sua coxa está escrito Senhor dos Reis, Rei dos Reis, tem uma espada na sua mão, e ele sai para pisar a ira, o lagar da ira de Deus. A gente começa observando esses textos, e esse texto, irmãos, ele está relacionado com isso. Como é que a gente sabe? Olha no versículo 4, ele está dizendo o seguinte, todo o exército dos céus se gastará. Esse exército dos céus que ele vai se gastar, será que ele está referindo a anjos, arcanjos, querubins, serafins? Não. Os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide. Folha da vide, e como cai o figo da figueira. Então ele está falando aqui agora de duas, como se estivesse caindo vide e figo da figueira. Ele cita essas duas. Se nós olharmos, eu pedi para algum irmão dar uma olhadinha para mim, só para a gente ver, olha que coisa interessante. Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 13. Nós vamos voltar aqui só para as árvores, tá? Mas só para os irmãos ver o que está escrito lá em Apocalipse 6, 13. Nós falamos de enigmas, Enigmas precisa ser decifrado, então a gente precisa correr a Bíblia para poder entender. Lê mais um. Aí, irmãos, nós vemos Apocalipse 6, 13 e 14, que eu li o 14 também. Então, o que ele está falando? Que no versículo 13, como se lança os figos da figueira, e no versículo 14, o céu se enrolando como um livro. Os irmãos perceberam no versículo 4 o que está escrito aí? Todo o exército do céu se gastará, os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Quando é que isso está acontecendo? Apocalipse 6, 13, que nós lemos, está referindo a quê? A abertura do sexto selo, aonde Cristo está quase para voltar. Falta só a abertura do sétimo selo para a vinda de Cristo. Essas coisas que o profeta Isaías profetizou, está profetizado para a volta dele, para o arrebatamento da igreja, quando isso estiver para acontecer. Então nós vemos aqui que está tratando exatamente disso. Esse exército do céu que vai ser derrubado, não está tratando exatamente de anjos, arcanjos, querubim, mas de uma nação específica que ele estava tratando, E a nação que é mencionada ali, nós vamos ver de qual nação está tratando ainda. Olha,
Ainda no livro do profeta Oséias, vamos para o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, os irmãos conhecem, né, bastante o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele fala a respeito que Deus manda ele casar ali com uma prostituta e ali lhe dá alguns filhos, né? E esses filhos estavam falando que não era povo, era a tradução dos nomes, Lohuame e esqueci o nome da outra ali agora, mas está ali no capítulo 2 ainda. E uma que é desfavorecida e uma que era não povo, era o nome disso. Tratando, a gente percebe na nação, as profecias do profeta Oséias está tratando de uma união de povos, chamará um povo que não é povo. Né? Qual é o povo que não era povo, que chamou para ser povo junto com a nação de Israel? Os gentios. Então ele está tratando, o livro do profeta Oséias inteiro, praticamente, ele trata da reunião da nação de Israel com a nação gentílica, se formando um novo povo, ali um povo que não era povo de Deus. Mas também a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, que a gente vai estar falando de árvores. Né? Livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 12. De que ela diz: é essa praga, a minha praga, que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Bom, eu peguei só esse texto aqui, irmãos, eu não li. Os demais irmãos podem ler, os irmãos vão perceber que ali é uma promessa de Deus, do castigo de Deus sobre a nação de Israel e sobre a restauração de Israel, que está tratando o capítulo 2 do profeta Oséias. Eu peguei só esse versículo porque ele está dizendo aqui de duas árvores. Irmãos, perceba que está aí colocando duas árvores. Devastarei a sua vide. Vide é pé do quê? Uva, né? A videira da uva. E a sua figueira. Então ele está tratando de duas plantas, duas árvores, que diz: essa é a paga que me deram os meus amantes. Aí a gente não vai entrar no contexto, mas só para os irmãos ver que ele está tratando aqui de duas plantas, duas árvores. Agora nós vemos que ele trata de figueira, mas ele trata também de uma videira. E essas duas árvores, ela está se referindo a quem? Lembra que nós falamos aqui, que estava falando lá da união futura dos gentios com a nação de Israel? Que sim, ali nós já víamos duas tribos, as tribos do norte e a tribo do sul, né? E Jesus vem lá de Judá, o que se tornou realmente o Israel, né? Oliveira, videira, que é tratado como Cristo, e as outras nações, as 10 nações que foram espalhadas pelo mundo, que elas são congregadas novamente ao povo gentil. Então se está tratando de duas árvores, aqui ele está tratando, né, de videira e de figueira, mas ambas está se relacionando, falando da nação de Israel, tanto agora o Israel material, né, o Israel físico, como o povo gentil se unindo deles. Mas ainda seguindo, né, o livro do profeta Joel também fala, né, a respeito do castigo de Deus, mas aqui especificamente no capítulo 1 de Joel, livro do profeta Joel. Olha quantos versículos que nós achamos falando de árvores, né, irmãos? Profeta Joel, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7. Lamenta como a virgem que está cingida do pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar, a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o moço se secou, o óleo falta. Os lavradores sem vergonha, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Versículo 12. A figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Bom,
Aqui, irmãos, vão perceber que está falando da vide, da figueira, romeira, palmeira, macieira, todas as árvores do campo secaram, alegria. Quando a gente observa lá no versículo que nós lemos no livro de Lucas, ele manda olhar para a figueira e para todas as árvores. Aqui aparece mais árvores. Qual que é o contexto do profeta Joel? É um castigo de Deus. Se os irmãos lerem um pouquinho mais para frente, diz assim, olha, como geme o gado, as vacas manadas estão confusas, não tem pasto, os rebanhos estão destruídos, sobre um momento da ira de Deus sendo derramada sobre o povo, sobre a nação, especificamente aqui para a nação de Israel, mas também para as outras nações. Se nós lermos alguns versículos, assim, olha, versículo 9, foi cortada a oferta de manjar, a libação da casa do Senhor. Olha, os irmãos lembram das 70 semanas de Daniel? O que acontece na metade da última semana? O que acontece? O sacrifício e a oração é cessada. Cessa o sacrifício na metade da última semana. Os irmãos conseguem ver que existe alguma ligação aqui com o profeta Daniel também? Foi cortada a oferta de manjar, a libação, os sacerdotes do Senhor são entristecidos, a terra está triste, secou, foi devastada, um momento de devastação da terra, e ele está falando aqui de duas árvores, depois ele fala das demais também, vide e figueira. Ok, muito bem. E aí, o que é uma figueira então? Não já consegue observar o que é uma figueira? Videira. Mas vamos ler mais um pouquinho. Vamos para o capítulo 2 de Joel. Estamos aí pertinho, vamos para o capítulo 2. Aqui já é uma promessa de restauração, né? Lembra do capítulo 2 de Joel, que fala a respeito dos sinais, dos últimos dias, né? O capítulo 2, versículo 22. Pode ler, quem achar. Não tem mais animais no campo, porque os pastos do deserto envelhecerão, que a árvore dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão sua. Olha, o profeta Joel está falando aqui agora de um momento de reverdecer o pasto que estava deserto. Porque o arvoredo dará o seu fruto, o momento que vai dar depois da seca, depois da tempestade, depois de não estar produzido, depois de todas essas. Haverá um momento que ela vai novamente dar isso. E a vide e a figueira darão a sua força. Se os irmãos lerem, ver o contexto também é da restauração de Israel. Restauração de Israel quando? Se nós observarmos os detalhes, também não foi para o momento, irmãos, que aconteceu lá atrás, mas o momento ainda futuro que há de acontecer. Está ligado a eventos do futuro, né? Ainda quero ler mais dois profetas. Olha, o profeta Miqueias, capítulo 4, verso 4. Miqueias 4, 4. Muito bem, aqui nós encontramos de novo, assentar-se-á debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Por que, irmãos, a gente observa tanto videira, figueira, né? E não haverá que eu espante, porque a boca do Senhor o disse. Se nós lermos o contexto, irmãos, pegar aí para ler o contexto, os irmãos vão perceber que existe uma promessa de Deus da chamada do povo gentil se unindo à nação de Israel. Então a gente vai observar tratando da união de dois povos ali, os gentios e o povo de Israel, que está no contexto de Miqueias 4, os irmãos precisam ler todo o contexto. Eu não estou lendo o contexto porque é importante para a gente entender por que esse enigma do passado, falando de videira, falando de figueira, e o que é que Cristo estava querendo dizer quando ele diz assim, olhai para a figueira, a parábola da figueira, né? Então a gente observa aqui, eu quero ler mais um texto com os irmãos, versículo, profeta Zacarias, capítulo 3.
também estou lendo só um versículo, os irmãos podem ler depois o contexto, não sei se os irmãos conseguem entender o contexto, mas o contexto está falando de uma acusação de Satanás contra o sacerdote Josué, e Deus ali purificando as suas vestes e transformando numa pedra, a pedra de esquina, e todo o contexto aí fala de uma purificação que vai ser acontecida, tirar o pecado, né, a iniquidade em um único dia. É o contexto de Zacarias 3, que os irmãos lerem, então pode ler, lição para ler em casa, né, o profeta Zacarias, do capítulo 3. Então leia, que vamos entender o contexto. Mas no versículo 10 especificamente, o que ele está dizendo? Olha, muito bem. E nesse contexto de purificação, tirar o pecado em um único dia, e aqui nós observamos que no versículo 10 ele começa dizendo o seguinte: naquele dia. Que dia é esse que ele está se referindo? A palavra de Deus, quando nós lemos naquele dia, o que a gente entende? O dia do Senhor, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, tudo isso vai acontecer nesse dia. Então veja aqui o que ele está dizendo assim: no dia do Senhor, na volta do Senhor, no arrebatamento da igreja, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. O que o texto está dizendo aqui? Nós, os salvos, que estaremos no arraial dos santos com Cristo, vamos convidar as pessoas para sentar debaixo da figueira e debaixo da videira para conversar. Será que é isso que está dizendo o texto? Não. É enigmas. Olha, que enigmas são esses então? Que árvores são essas? Por que ele deixou tanta árvore assim, né, para que a gente pudesse estar entendendo, né? Precisaríamos nos tornar igual a Afonso, né, para poder cuidar das plantas e entender das árvores, né? Cuidar e entender das plantas. Não precisa, né? Não é isso que está tratando. Aí, para ficar mais claro para nós, eu deixei esses textos por últimos, né, que também está na Antiguidade, livro de 1 Reis, no capítulo 4, olha, o texto que nós lemos em Zacarias, irmãos, pode perceber que está falando praticamente as mesmas coisas que nós vamos encontrar aí no livro de 1 Reis, capítulo 4. O texto de 1 Reis, capítulo 4, está falando de um reinado de Salomão, né? Mas veja as figuras que nós conseguimos entender, que nós conseguimos encontrá-las. Livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. Ele está falando, evidentemente, do período de Salomão, mas está dizendo, olha, Israel e Judá, por completo, a nação de Israel inteira, habitava seguro debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, né? Então, de quem que está falando videira e figueira? Quem que os irmãos acham? De quem está falando o capítulo 4 aqui de Reis? Israel habitava seguro. Quem? Judá e Israel, ou seja, as 12 tribos. As 12 tribos estão representadas pelas essas duas árvores, né? Figueira e videira. Eu pulei propositalmente, lá nós já lemos em Oséias, mas eu quero voltar para o livro do profeta Oséias, no capítulo 9. Se não ficou claro até agora, né, do que nós estamos falando, livro do profeta Oséias, no capítulo 9, no versículo 10. Muito bem, irmãos. Então, aqui, o que está dizendo, né, o texto? É lógico, está aqui uma condenação de Israel, uma crítica a Israel, porque deixaram de servir a Deus e foi após os ídolos, após os balins, após a idolatria. Mas o que ele está dizendo? Assim, achei Israel como uva. O que a uva nasce em quê? Videira. Vide se trata de uva. Então, Israel é o quê? Videira.
E vossos pais, quem que eram os pais de Israel? Da nação de Israel? Os antigos, é o povo de Deus, é os patriarcas. Quem que eram os patriarcas? Olha, como fruta temporã de figueira. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, as figuras tratadas nesse livro que nós lemos, olhando para os enigmas da antiguidade, nós falamos de uma árvore, mas aqui ele cita duas. Toda vez que nós lemos na Bíblia, falando de videira, falando de figueira, está falando de quem? A nação de Israel. Exatamente. E quem são todas as outras árvores? Se figueira, se videira, se trata de Israel, quem são as outras árvores? As outras nações. Lembra já que nós já lemos o contexto lá, que ele fala de guerra, de nações? Então, quando nós observamos falando de videira, de figueira, se trata da nação de Israel. Evidentemente que a igreja acaba entrando aqui também. Mas, quando nós falamos das outras árvores, nós estamos falando das outras nações. E quando nós lemos lá, o primeiro versículo que nós lemos a respeito disso no livro de Mateus, capítulo 24, vamos ler de novo, fazendo um novo entendimento. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Ok, o que Jesus estava falando? Aprendei a comparação com Israel. Aprende com Israel. O que nós temos a aprender com Israel? Ele está dizendo o seguinte: quando já os seus ramos se tornam tenros e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Muito bem. O livro do profeta, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32, que nós lemos, Jesus, depois de fazer todo o discurso escatológico da volta dele, revelações a respeito da volta dele, ele acrescenta algumas coisas a respeito da geração e a respeito da figueira. Então, assim, aprenda com Israel. Quando já brota os seus ramos, quando começa a nascer os primeiros ramos e brota as primeiras folhas, você pode entender o quê? Está perto o verão. O que Jesus estava falando? Então, que quando Israel brotasse, estaria próximo à volta de Cristo. É isso que está dizendo o texto. Nós lendo, olha, quando Israel brotar, a volta de Cristo está perto. Aí eu faço uma outra pergunta, assim, como assim Israel brotar? O que aconteceu com Israel? Quando? No ano 70, quando Jerusalém foi invadida, Israel foi esparramada pelo mundo e perdeu-se a nação. Quando é que Israel volta para assumir novamente, se tornar uma nação? No ano de 1947, foi autorizada a criação do Estado de Israel, e no ano de 1948, Israel se tornou nação novamente. Ou seja, do ano 70 até 1948, Israel estava esparramado pelo mundo. Quase 1.900 anos se passaram, até que Israel se tornou nação novamente. O que o texto está dizendo para nós? Quando Israel brotar e as folhas nascer, está perto da volta de Cristo. É isso que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24. Então, a gente faz a pergunta, olha, se Israel, e aí é importante a gente entender da geração, creio que não haverá muito tempo a gente falar da geração, mas se Israel se tornou Estado novamente em 1948, aí Cristo chama para nós uma atenção, olha, está perto a volta dele, desde 1948, não é isso? Brotou, apareceu as flores, o verão está próximo. Por quê? Desde que Cristo falou até que Israel brotou novamente, se passaram quase 1.900 anos. Então passou um tempo.
Desde que Israel brotou para cá, quanto tempo se passou? É difícil fazer a conta, né? 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. 2018 deu 70. 18 para cá são mais 6. Então, 76 anos que a figueira brotou. O que isso mostra para nós? Que há 76 anos para cá a figueira brotou. Então, desde que a figueira brotou, está perto a volta de Cristo. Então, é um primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando nós lemos lá no versículo, em Marcos, ele também fala da mesma coisa, o verão está próximo, né? E ainda ele diz assim, no versículo, lá em Lucas, Lucas capítulo 21, 28. Vamos voltar para Lucas 21, 28. Começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Bom, o que Jesus estava falando aqui? Do cerco de Jerusalém, não do ano 70. Ele está dizendo que Jerusalém então vai ser cercada novamente. Quando isso acontecer, aí está próxima. Mas ainda diz assim, versículo 29. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começa a brotar, vós sabeis por vós mesmo que está perto o verão. Assim, também, quando virdes acontecer essas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. Irmãos, a pergunta, por que eu estou falando isso aqui tudo, falando de árvores, né? Porque a Bíblia nos fala para nós que nós precisamos olhar, primeiro, para a figueira. Quem que é a figueira? Israel. E depois, ele diz que nós devemos olhar para todas as árvores. Aí eu faço uma pergunta, uma terceira pergunta, não sei quantas perguntas já fiz, mais uma pergunta, não sei qual que é, né? Os irmãos têm olhado para a figueira? O que os irmãos têm visto na figueira? Alguém vai dizer, pastor, desde que Israel tem guerra, é verdade. Desde que Israel tem guerra. E foi estipulado. Em 1948, quando foi instituída novamente a nação de Israel, foi colocado a faixa de Gaza, não sei se os irmãos já viram o mapa, mas é uma faixa chamada faixa de Gaza, que os palestinos dizem que a terra é deles. A terra é dos palestinos? Não. Deus deu para quem? Abraão, e fez uma promessa que aonde ele pisasse seria dele e da sua descendência. Então a nação é de Israel. E ali os palestinos assumiram, estavam ali, aliás, muitas nações passaram por Israel, mas desde que foi criado, foi colocado ali na faixa de Gaza os palestinos, né? E a guerra sempre surgiu, esse tempo todo sempre surgiu. Mas o que a Bíblia manda a gente prestar atenção, irmãos, por quê? Porque existem alguns fatores que nós precisamos estar atentos, né? Como diz, olhar para Israel e olhar para todas as árvores. Desde que se brota, falta pouco tempo. Brotou. Então não falta muito tempo, então a gente está acompanhando e vendo. A Bíblia fala, em 1 Tessalonicenses, o segundo, eu não peguei aqui agora, deve estar em algum lugar por aqui, mas ele fala assim, que quando disserem a paz e segurança, né? Eu acho que está em 2 Tessalonicenses. Se alguém precisa dar uma olhadinha para mim, acho que é 2 Tessalonicenses, se eu não estou enganado, acho que não é 1 Tessalonicenses não. 2 Tessalonicenses, algum lugar, aí se o irmão só puder dar uma olhadinha para mim, que está aqui em algum lugar, mas eu não vou achar assim, olhando aqui agora. Mas ele diz assim, que quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. 1 Tessalonicenses, falei segundo, mas é 1 Tessalonicenses 5,3. Abre alguém a Bíblia para mim, por favor. Pois que quando disserem a paz e segurança, então ele sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém. Então haverá um tempo que haverá repentina destruição. Vamos observar todos os textos que nós lemos, inclusive de Isaías, diz que o exército do céu vai ser destruído e que
haveria uma destruição, né? A gente vai vendo sobre todas essas coisas. Irmãos, o que está por vir? É isso que eu estou lendo com os irmãos, mostrando para os irmãos. Por quê? Isso tem a ver com o arrebatamento da igreja. Nós, como igreja, precisamos estar olhando, percebendo, atento. A Bíblia diz: acautelai-vos, prestai atenção, aprenda a parábola da figueira, preste atenção na figueira e olha para todas as outras árvores. Israel está numa guerra, começou uma guerra com o Hezbollah, né? na faixa de Hamas, agora que é o Hezbollah. Primeiro com Hamas na faixa de Gaza, e essa guerra se durou 1 ano, já se passa 1 ano. Agora, no meio do período, alguns outros já entraram meio que na guerra, mas não literalmente, mas entraram por outras formas. Agora, literalmente, Israel começou também um ataque, como agora sim o Hezbollah, né? Contra o Hezbollah, que está no Líbano, na parte norte de Israel. Ele fazendo isso, o que aconteceu? Alguém sabe que nação que atacou Israel recentemente? Irã atacou Israel recentemente. E muitas pessoas estão preocupadas, por quê? Com a escalada. Vocês já ouviram falar da escalada da guerra lá em Israel? O que significa escalada da guerra em Israel? Outras nações entrando no meio. O que livro de Lucas 21 diz assim: olhai para a figueira, mas olha também para as outras árvores. Preste atenção nas outras árvores. Por quê? Existe uma comoção já, porque a cada ataque que é feito por Israel, mata-se muita gente, já matou milhares e milhares de pessoas. Muitas pessoas que apoiavam Israel, hoje já estão contra Israel, porque está matando muitos civis, mulheres e crianças, né? Isso vai gerar o quê? Que as nações do mundo vão, ou grande parte dela, grandes potências como Rússia, como China e outras mais aí, apoiando, né, a região ali dos árabes para lutar contra Israel novamente e destruir parte de Israel até que se levante alguém que consiga estabelecer uma paz. A questão nossa é o seguinte: falta muito para isso? Alguém pode dizer assim: pastor, ninguém sabe porque o dia e hora ninguém sabe. Pois é. Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele também acrescenta, lá em Mateus 24, dizendo assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Que geração? A geração em que está acontecendo os fatores que nós mencionamos, mas também a geração em que a figueira brota, né? Porque todo está no mesmo contexto que nós estamos falando. Bom, e se nós entendermos que o contexto é esse, que a Bíblia tem deixado para nós, figueira em uma específica geração, e a Bíblia fala, os Salmos fala, carta de Pedro fala também, irmãos, né, as pessoas estão lá dizendo assim: onde está a promessa da vinda do Senhor? Né, eu até anotei, tem algum lugar aqui de Pedro, acho que é 2 Pedro, se eu não me engano, né, deixa eu pegar aqui, que é 2 Pedro 3, ele diz assim, olha, deixa eu só pegar o versículo aqui. Vamos ver o 2 Pedro 3, desde o versículo 1, o que ele está dizendo? 2 Pedro 3, verso 1 diz assim: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que lembreis das palavras que primeiramente foi dita pelos santos profetas. Nós lemos aqui vários versículos a respeito dos profetas. E mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitas pessoas já não crêem mais na volta de Cristo, porque já se passando, e Pedro está exortando, dizendo assim: vai surgir pessoas que vão dizer exatamente isso. Olha, onde está a promessa da sua vinda? Essas pessoas que dizem isso, ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, que foi tirado das águas, no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se aguarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os irmãos lembram que nós lemos Isaías 34 e Apocalipse 6? Que o céu seria enrolado como se enrola um pergaminho.
as potências do céu sendo destruídas, o céu sendo destruído. E aqui Pedro fala, olha, os irmãos estão ignorando essas coisas. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio. O Senhor não retrata a sua promessa. Por que que Ele não veio ainda? O que que Ele disse? Que um dia é como 1000 anos. Em quanto tempo foi criado o mundo? 6 dias, no 7º descansou, conclui no 7º descansa. Não vai acontecer sem que conclua o tempo. O tempo precisa ser terminado. Qual que é o dia? Não sabemos em que ano exatamente estamos. Os judeus acreditam que estamos no ano 5.784, se eu não me engano, 85, já me perdi um pouquinho ali, que agora em setembro iniciou-se um novo ano deles lá. Eles acham que disso, né? Mas estudos mostram, não, que a cada 2000 anos aconteceu alguma coisa. A cada primeiro 2000 anos apareceu Abraão, de 2000 anos até Cristo, né? Mais 2000 anos, 4000 anos Cristo, de Cristo para nós, mais 2000 anos. A questão é que, não exatamente, porque erraram sim a conta, inclusive Cristo nasceu por volta do ano 6 ou 4 antes de Cristo, né? Então ele nasceu antes, mas ele morreu por volta do ano 30, né? Então a gente observa para cá que se ele morreu realmente no ano 30 da era e a nossa conta está certa, então não vai se passar do ano 30, 2030, se é essa a ideia. Não estou falando que é 2030 porque nós não temos a data correta e Jesus também não deixou. Porém, ele diz assim, olha, irmãos, não ignoreis isso. Por que que ele não veio? Ele não retarda a sua promessa. Ele deixou tempos para que nós pudéssemos entender, deixou sinais, deixou parábola. Olhe para a figueira. Quando ela brotar, está próximo. Quando ela brotou? Há 76 anos. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Salmos, né? Ele diz que a vida do homem, a geração do homem é 70 anos. Alguns, por sua robustez, chega aos 80. Então a geração é de 70, 80 anos. Né? Então, o que eu estou dizendo por isso? Que, irmãos, a gente já está no ano de 76, só falta 4 anos? Não é isso que eu estou dizendo, porque eu também não sei o tempo certo que nós estamos. O que eu estou dizendo para os irmãos é que nós não temos muito tempo. Nós precisamos olhar para a figueira, nós precisamos olhar para todas as árvores. Quanto mais existe a escalada da guerra naquela região, Jesus mandou que nós olhássemos para a figueira, olhássemos para Israel. Então, e para as outras árvores que estão ao lado, porque vai chegar um tempo em que aquele exército, ou seja, que Israel vai acabar perdendo a batalha e vai surgir alguém ali que vai estabelecer a paz. Quem que vai estabelecer a paz? O iníquo, o homem do pecado, o chifre pequeno que nós já estudamos, dependendo do lado que nós vamos vendo, o filho da perdição. Né? Quanto tempo? Não falta muito. Por que eu estou falando de árvores com os irmãos? Porque como está a sua vida com Deus hoje? O tema que nós estamos tratando, o tema que nós estamos falando é salvação. É correr para Cristo. Aquele que está fazendo plano para muito tempo, talvez não tenha todo esse tempo que está imaginando ter. Então, por isso que a Bíblia diz assim, aprendei com a parábola da figueira. Olha para a figueira. Mas Lucas ainda ele reforça assim, mas olha para as outras árvores também, não só para a figueira. Vê o que acontece com a figueira e vê o que está acontecendo com as outras árvores. Ou seja, olha para Israel, mas olha para as outras nações também. Por quê? Isso é o que Cristo deixou para nós como cumprimento do restante que está ali em Mateus capítulo 24 para trás, que nós não lemos, né? No versículo 29, logo depois das aflições daquele dia, a aflição daquele dia, que ainda vai chegar como a destruição desse exército dos céus, que nós mencionamos lá em Isaías 34, já não me lembro o versículo, mas está aqui anotado em algum lugar que eu já falei para os irmãos aqui. 34:4? É por aí, né? Vamos olhar aqui de novo, só para a gente não falar o versículo errado. Ó. Isaías, capítulo 34:4, isso mesmo, né? O senhor Moisés está com a mente boa ali, né? Isaías 34:4. Esse exército que está ali, olha, Israel vai ter todas as vitórias? Não, então preste atenção. Quando ele começar a ter percas, o momento é mais grave ainda do que nós estamos enfrentando. Isso vai acontecer? Vai. Porque o exército é fraco? Não, o exército é forte. Mas é porque é cumprimento da palavra de Deus.
Então, olhe, eu não estou falando para os irmãos, explicando de árvores, não, eu estou falando para nós que nós precisamos estar atentos à salvação que Jesus falou, o sinal, e o que ele diz assim, aprenda com a palavra. Os enigmas da antiguidade que foi deixado foi para o povo de Deus compreender, o povo de Deus sempre entendeu. Daniel, quando não havia nenhum sábio, ele buscou e Deus deu para ele. Então olhe para os enigmas da antiguidade. Amém? Alguma pergunta em relação às árvores? Ou alguma outra coisa? Não? Então, vamos dizer, ou está claríssimo, né? Ou não entendeu-se nada, né? Mas esperamos que seja claríssimo, que nós possamos estar olhando, estar pensando o que nós falarmos, e eu achei por bem a gente mencionar isso com os irmãos, né? Preste atenção na figueira, dá uma olhada para a figueira e olha para as outras árvores, porque é isso que Jesus mandou que nós fizéssemos, né? E por isso também se olhar para a paz de Israel, porque quando estiver em guerra, alguma coisa está para acontecer. Então que nós possamos estar atentos, a nossa redenção está próxima. Aquele que quer ir morar com Jesus, não falta tanto tempo assim. Então preste atenção, né? Que breve nós poderemos estar ouvindo os toques da trombeta soando, e não vai ser fácil, né? E nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz: prepara-te, Israel, mas prepara-te todas as árvores para encontrar com o Senhor teu Deus. Então é momento de nós corrermos depressa para nós estarmos com Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão nessa noite, aquele que nos acompanha também, né? Que Deus possa dar graça, abençoar na vida de cada um dos irmãos. Permitindo Deus, amanhã, né, nós estaremos indo ali, uma viagem até Ibitira, né? Participar do encontro com os irmãos ali, e no sábado haverá o culto normal de Marquês, o domingo também, e que contamos com a oração dos irmãos para que Jesus nos abençoe, leve em paz, traga em paz, e que possamos desfrutar as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa a cada um. Vamos juntos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite, nós estamos aqui reunidos para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Os irmãos continuam orando, né, em favor do Renan. O irmão Alexandre tem pedido, estivemos ali ontem fazendo uma visita para ele, né? E diz que ama bastante os irmãos, que parou por motivos pessoais, não tem nada a ver com os irmãos, mas que os irmãos orem para que possa levantar a cabeça e breve estar de pé caminhando na presença do Senhor Jesus.